Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Pai, nós entramos na tua presença nesse instante. Pai, estaremos iniciando, Senhor, esse primeiro encontro de casais online. Algo que o Senhor colocou no nosso coração para que pudéssemos estar fazendo com o teu povo. Te dou graças pela vida da minha esposa que hoje pode estar aqui comigo. Te dou graças, Senhor, que o Senhor está recuperando a saúde da tua serva, fortalecendo ela dia após dia. Te dou graças, Senhor, pela vida de todos os teus servos e servas que vão entrar e vão nos ajudar, Senhor, participando dessa live que é tão importante. Que o Senhor possa tratar conosco, que o teu Espírito Santo possa agir em nossas vidas, que a tua palavra possa surtir efeito e que nós não venhamos, Senhor, ó Deus querido, a falarmos de nós mesmos, que nós não venhamos, Senhor, dentro do nosso baixismo, achar que podemos resolver a vida de alguém. Não, Senhor, mas que à luz da tua palavra nós possamos, Senhor, darmos o nosso melhor, ó Deus querido, e assim poder direcionar a nossa vida, Senhor, e a vida de todos aqueles que participarem dessa live de encontro de casais. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e nós te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém. A paz do Senhor, amados. Já estamos iniciando, né? Estamos iniciando um pouquinho atrasado aqui, porque as horas elas não esperam, né? As horas voam, elas não correm, elas voam. Prazer enorme estar aqui com os irmãos, né? Já não consigo ver o nome ainda pela distância, que a gente está entrando aqui num acordo para que eu possa ver os irmãos, né? Raquel. Olha que bênção. Nath Will, Raquel. Ana Paula. É claro que quando a gente cita o nome da mulher também, cremos que o maridão está aí do lado, né? Preparamos tudo com muito carinho, né, para que esse encontro seja abençoado, tanto para nós como para os irmãos também, né? Nosso desejo é trazer algo de importante, né, para as nossas vidas e para a vida dos nossos amados em Cristo Jesus, né? Se eu te convidar, né, estava orando, eu sei que alguns irmãos quando entraram aí nós estávamos em oração, nós estávamos orando pedindo ao Senhor que nos dê graças, né, para que esse encontro seja uma bênção. E eu quero fazer mais uma oração, e nessa oração eu quero te convidar para orar conosco, tá bom? E enquanto nós oramos, dá tempo, né, de algumas pessoas entrarem e nos ajudarem aí nessa live. A irmã Cláudia pode fazer a sua oração? A paz do Senhor, pastor Roberto. Amém. Que bom estar contigo aqui, né? Nesse calorzinho, né? Sentindo a presença do Senhor, do Espírito Santo, junto com os nossos amigos, né? Nessa noite. Sejam bem-vindos, viu? A esse encontro aí, que seja o primeiro de muitos, né? Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, a cada dia. Te convido a orar nesse instante, convidando aí, né, o terceiro cordão aí dessa união, o Senhor Jesus, para estar no seu lar, para te abençoar, te visitar, para tratar, né, contigo, com a tua família, que é a menina dos olhos do Senhor Jesus, né?
Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, pelo seu amor, a sua graça, o seu cuidado por esse instante, por este momento, pelo seu cuidado em nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por estar em nosso lar. Que se não fosse assim, Senhor, não chegaríamos até aqui, Pai. Não haveria família, não haveria, Senhor Jesus, restauração, não haveria cura, Pai, não haveria perdão. Tudo, Senhor, vem através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, Pai. No coração deste homem, dessa mulher, dessa família, Senhor. Tratar, Jesus, aquilo, Jesus, que vai de encontro realmente à sua necessidade, Pai. Porque, Senhor, somos família, mas temos individualidades. Trata, Senhor Jesus, com este homem, com essa mulher, com essa pessoa, Senhor Jesus, para que, Senhor Jesus, possamos estar cada vez mais próximos de Ti, Senhor, da Tua presença, e cada vez mais fortes, Pai. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Ana Cláudia. Amados, geralmente a gente prepara aí um quebra-gelo, né? No meio do encontro ou no final do encontro. Dessa vez a gente vai preparar esse quebra-gelo no início desse encontro. Mas o que eu quero pedir para você nesse instante, né? Nós estamos iniciando esse encontro de casais. Eu sou o Roberto, da irmã Cláudia. E eu sou a Cláudia, do Roberto. Se você puder, coloque o seu nome aí, tá bom? E você é esposa de quem? Você é esposo de quem? Tá? Para que fique registrado aí que você é esposa de alguém, né? E que essa esposa tem uma esposa, tem um marido, né? Então, se você puder aí, aproveita esse tempinho, e o tempo voa, né? E vai colocando aí, tá bom? Tipo, eu sou o Roberto da Cláudia, a Cláudia do Roberto, e você pertence, é claro, ao Senhor Jesus, né? Mas você, mulher, tem um maridão, inclusive hoje é dia do homem, né? Pouquíssima pessoa vai se lembrar disso, mas isso não importa, hoje é dia do homem. Leandro, também. Deus te abençoe, Lê, Deus abençoe, viu sua vida, um abraço. A Interlene, também, irmãozinho Alcir, né? Não sei se a Lori tá por aí, mas manda um abraço para ela também. Pastor Sebastião, Diaconisa Lúcia, né? Nosso pastor Marcos, Valéria, Mirela, um abraço, Laremi, beijos, tia ama, Ana Paula, tia Delita, bênção, né? A Raquel, beijo, amiga, Nath, eu tô conseguindo ver aqui, irmã Ana Paula, um abraço, viu? Coloquem os seus nomes aqui, porque o celular do pastor Roberto tá gravando a live, então ele não consegue ver, né? E eu consigo ver aqui no meu, mas tem que colocar o nome, tá bom? Opa! Amém, lindões. Né? Que bom estar com os amados. Que bom estarmos juntos, né? Como quebra-gelo, né? Eu coloquei aqui uma curiosidade para nós, e nós já estaremos falando a respeito dessa curiosidade que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Eu já deixei separadinho aqui, bonitinho. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. Né? Quando eu me casei, se eu não me engano, se eu não estou enganado, eu tive 3 dias de folga. Né? Eu tive 3 dias de folga para ficar com a minha esposa. Então, isso foi dado pela empresa, né? Para que nós pudéssemos ali, então, curtir a nossa lua de mel. Olha que coisa bacana, né?
foram 3 dias. Eu não sei quantos dias você pegou, não sei nem se você estava trabalhando na época ou se estava desempregado, né? Mas geralmente é de 3 a 5 dias. O que essa palavra diz e que eu achei importante como quebra-gelo aí para nós, né? Diz o seguinte, capítulo 24 de Deuteronômio, versículo 5. Quando algum homem tomar uma mulher nova, não sairá à guerra, nem se lhe imporá carga alguma, por 1 ano inteiro. Ficará livre na sua casa e alegrará a sua mulher que tomou. Olha que beleza. 1 ano inteirinho, né? Isso era no período da lei, né? Então, quando o camarada se casava, ele tinha 1 ano para curtir a lua de mel. 1 ano de folga, né? Eu não sei se você é patrão. Se você é patrão, a gente já está falando diretamente contigo que é patrão. Se você não é patrão, você pode levar essa ideia ao seu patrão. Se ele vai aceitar, isso eu não sei, né? Mas você já pode levar essa ideia para ele. Falar para ele, olha, é bíblico, está lá na Bíblia e tal, né? Quando o camarada casava, ele tinha 1 ano para ficar em casa, né? Para fazer a alegria da esposa, né? Isso é, claro, no início do casamento é assim, né, meu Paulo? Deveria ser assim no meio, deveria ser assim, né, durante um tempo, mas parece que chega um período do casamento aí, né, que se o patrão der 3 dias, a esposa fala assim, mas é 3 dias que você vai ficar em casa, meu? Não dá para diminuir esse tempo? Mas no início é 1 ano aí que eles davam. O camarada não podia nem ir para a guerra. Se tinha uma guerra, e aquele tempo era um tempo de muitas guerras, né? Se tinha uma guerra, ele ficava livre dessa guerra por 1 ano. Né? Que beleza! Então fica a dica aí, tá bom? Depois, se você quiser, leva o capítulo, o versículo para o seu patrão, para ver se ele aceita. Provavelmente ele não vai querer. Foi para Porto Seguro, né? Lindo lá, viu? A gente foi também, mas a gente foi já em 95, né, pastor? A gente foi bem depois. Na época, da nossa lua de mel, a gente foi pra praia, né? Pra Mongaguá. Tem uma história engraçada, né? Mas outro dia a gente conta. Melhor. Tem história para contar. Paz, Lu, um beijo. Amados, nesse encontro de casais, não é desejo nosso, né? Nós não queremos tratar de assuntos passados. Nós não queremos tratar de vidas passadas. O que aconteceu no passado, né, ficou no passado. Nós não queremos hoje aqui adentrarmos em assuntos do passado, ou corrigirmos, ou quem somos nós, né, para corrigirmos alguma coisa do passado? Quem somos nós para corrigirmos alguma coisa na sua vida, né? Não é esse o nosso desejo. Né? Esse encontro de casais, nós queremos falar do hoje, né? E quem sabe a nossa conversa hoje, à luz da palavra do Senhor acerca de casamento, né, traga para você alguma coisa de bom, né, que você possa levar aí para o futuro, né? E se alguma coisa não estiver andando bem, não estiver andando direito, né, quem sabe à luz da palavra do Senhor nós podemos nessa conversa aqui, que é uma conversa entre amigos, né, trazer para o seu casamento algo de bom, algo de especial. Então, nós não queremos falar do passado, nós não trataremos do passado, né? O que nós queremos conversar e falar é a respeito de você hoje, né? A respeito do seu casamento hoje, a respeito da pessoa que está contigo hoje, né? É isso que nós queremos propor, né? Então, o passado ficou no passado. Nós queremos falar algo de hoje para frente, tá bom? Então, fica aí a dica e tudo que estivermos falando aqui nessa noite, tá?
trata-se de assuntos de hoje, trata-se de assuntos do presente, tá bom? E aí, nós estaremos lendo aí no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Eu trouxe aqui, separei aqui uma palavrinha dentro do livro de Provérbios. Se você tiver a sua Bíblia, é fácil, quiser acompanhar. Provérbios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. Esse versículo ele é interessantíssimo. E eu não separei aqui uma gama de versículos. Eu separei apenas dois versos, para que nós pudéssemos trabalhar em cima desses dois versos. Mesmo porque nós não temos um tempo vasto, para fazer isso. E eu não quero cansar os irmãos. Não quero ser um enfado para os irmãos. Capítulo 5 de Provérbios, versículo 18 ao 20, ele vai dizer o seguinte: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, sacia em ti os seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Então, esse capítulo que nós estaremos trabalhando, ele nos convida, uma advertência para valorizar a esposa, uma advertência para que nós venhamos a valorizar a nossa esposa. Então, seja bendito o teu manancial, seja bendito a tua casa, seja bendita a tua esposa, E além de ser uma advertência para valorizarmos a esposa, é uma advertência também para que possamos buscar alegria, no casamento. Então, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, a palavra do Senhor nos ensina a valorizarmos o casamento, a valorizarmos a nossa casa, o nosso lar, e a nos alegrarmos com a mulher, que nós escolhemos para viver ao nosso lado, Então, a palavra do Senhor ela é muito clara, e a gente precisa valorizar, manter a fidelidade, buscar a alegria no relacionamento e manter a fidelidade e cultivar um casamento feliz e gratificante. Então, manter essa fidelidade, ou seja, como serva amorosa e gazela graciosa, sacie os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Por quê? Então, a palavra do Senhor, ela nos leva, a vivermos bem. Uma mulher que nós escolhemos, ao qual, a mulher também viveram bem com o marido que ela escolheu para estar do lado dela, E aí nós encontrarmos nessa mulher, tudo aquilo que vai saciar o nosso desejo. De igual forma, essa mulher encontrar no marido tudo aquilo que vai saciar o desejo dela, O marido, o homem, ele não precisa ir procurar em outro lugar aquilo que ele tem dentro de casa, A mulher, da mesma forma, ela não precisa procurar em outro lugar aquilo que ela tem dentro de casa. Então, esse versículo, ele nos convida, ele nos faz uma advertência para vivermos bem com a nossa esposa e a esposa com o esposo. Tem alguma coisa a esse respeito, Ana Cláudia, para falar? Gostaria de falar alguma coisa? Não, pastor, pode dar sequência aí, depois eu quero só agradecer aqui também o Márcio, e a Patrícia, Isso. O Theo e a Dani, que estão agora com a gente também, a família. Deus nos abençoe. Coloquem os nomes aqui, quem for entrando, porque só aqui nos comentários que eu vou conseguir ver, tá bom? Mas a gente já agradece, de antemão a todos que estão aí com a gente,
aprendendo com o Senhor como manter aí, como preservar a nossa família. E, amados, aproveitando o gancho desse verso 20, né? E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira, né? Em Provérbios capítulo 9, versículo 13 ao 18, eu só separei esses dois capítulos aqui para a gente conversar a respeito. Provérbios capítulo 9, versículo 13 ao 18, diz o seguinte: a mulher louca é alvoroçadora, é simples e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade para chamar os que passam e seguem direitos o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O que essa palavra diz para nós hoje, né? É o que nós temos visto, né, no dia a dia aí, em muitos lugares, em muitos lares sendo destruídos. Por quê? Porque alguém, né, faz o convite para que você deixe a sua esposa, para que você deixe a sua igreja, para que você deixe a sua família, né? Então alguém se produz, alguém fica linda, fica bonita, se coloca numa posição, num local, né, onde ela possa chamar então pessoas, ela possa convidar homens, né, para que possa estar com ela, né? E no pensamento dela, o que ela diz? As águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. O que ela está dizendo? Que a traição é legal, é doce, porque a sua esposa não está vendo, porque o seu esposo não está vendo, então você pode ficar tranquilo, porque as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave, né? Pão comido às ocultas é suave. Então o que você faz, né, em oculto é tranquilo, é suave. É isso que pensa a maior parte das pessoas lá fora, é isso que pensa a maior parte das pessoas quando vão cometer, né, esse ato de traição, né, do homem contra a esposa, ou da esposa contra o homem, que está tudo oculto, então não tem problema nenhum, está tudo escondido, não tem problema nenhum, né? Parece que é doce, parece que é suave, parece que é bom, parece que é gostoso, parece que é legal, né? Mas a palavra vai dizer para nós o seguinte: mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então, muitas das vezes, quem faz isso não sabe quantas pessoas, quantos casamentos já foram destruídos por aquela pessoa, já foram destruídos naquele local, quantas famílias foram quebradas, foram, né, desgraçadas por aquele local, por aquela pessoa, né, que oferta o seu corpo, né, dizendo: olha, é legal, são águas doces, as águas furtadas são doces, né, o pão comido, as ocultas, escondido, é legal, né, mas não é. A Bíblia está nos dizendo que naquele local estão escondidos mortos. Que mortos? As famílias que foram enterradas por causa dessa pessoa, né? E a Bíblia está dizendo que essas pessoas, elas estão no inferno. O que significa isso? Elas estão perdidas.
e elas estão se perdendo dia após dia, né? Geralmente não se sente o cheiro da podridão, não se sente o cheiro da podridão, né? Por quê? Porque existe naquele momento um prazer carnal, né? Que faz com que o cheiro da podridão desapareça. O cheiro da podridão só vai aparecer depois, porque não há nada escondido que não seja revelado, né? Não existe nada escondido que não seja revelado. Então, aí, quando é revelado, aparece o cheiro da podridão. Aí aparece a desgraça, aí são famílias destruídas, né? Por isso que a Bíblia diz, e por que, filho meu? Né? E por que você vai procurar prazer no seio da mulher estranha? Procura prazer no seio da tua mulher, né? Procura prazer no seio da tua esposa, procura prazer no corpo da tua esposa, e a tua esposa vai procurar prazer no teu corpo, e ambos, né, darão prazer um ao outro, de forma que ele não precise buscar lá fora e ela não precisa buscar lá fora, de forma que o teu casamento seja preservado, né? E Deus venha estar abençoando, né? Então, a partir do momento em que nós decidimos, né, optamos por um relacionamento, por um casamento, o que acontece? A partir daquele momento ali diante do altar é colocado, né, uma ampulheta, nós temos aqui uma ampulheta de tempo, né? É colocado uma ampulheta ali, né, que vai ser o tempo do seu relacionamento, né? E esse tempo, ele pode ser um tempo duradouro, né? Como ele pode ser um breve tempo, né? Mas isso quem decide são vocês, né? Isso quem decide é o casal, né? Então a ampulheta é colocada ali, né? E começa a se contar o tempo, né, do teu casamento, do teu relacionamento, da tua união, né? E também, né, estaremos falando a respeito disso, do barco, né? Nós temos um barco e hoje estaremos falando sobre o casamento, né, como um barco que sai a navegar, né, em mares onde você não conhece, você não sabe o que vai acontecer, você não espera o que vai acontecer. Acredita-se que a partir do momento que você entra nesse barco, né, você vai navegar tranquilamente, vai ser um passeio gostoso, vai ser algo maravilhoso, você vai sentir a brisa do mar, você vai poder conhecer lugares juntamente com a tua esposa, mas acontece que esse barco navegando em mares estranhos, né, trarão grande surpresa para o casamento. Então, está aí o barquinho, né? Nós estaremos falando a esse respeito daqui a pouquinho, né? Então, guarda. Oi? E o fogo. E o fogo, né? Nós colocamos essa lareira aqui, acendemos, deixamos prontinha, né? Porque o fogo, né, significa que está em dia o teu casamento, o seu casamento está aí, né, aquecido, né, mas o fogo ele se apaga. Se você não alimentar o fogo, ele se apaga. Quando nós começamos a live, o fogo estava bonito, né, mas os irmãos vão notando que conforme vai se passando o tempo, o fogo vai se acabando, né, e se nós não colocarmos lenha ali, ele não vai crescer novamente, né? Então, não podemos deixar essa chama se apagar, não podemos deixar a chama do amor se apagar, não de forma nenhuma, né? Se você entrou, né, nessa história de casamento, né? Se você realmente quis uma mudança de vida, deixar o seu pai, deixar a sua mãe, né, e ter a sua família, né, por que deixar essa família morrer? Por que deixar essa chama se apagar? Por que deixar esse amor se apagar? Né? Aqui nós podemos alimentar esse fogo, essa chama,
com madeira, né? Nós colocamos madeira até que ele volta a ficar uma chama bonita, né? Mas no casamento a gente não coloca madeira. No casamento a gente coloca amor, a gente coloca carinho, a gente coloca uma porção de coisas que vai manter essa chama acesa. E acredite, né? Tem um inferno imenso, né, soprando contra essa fornalha, tentando apagar a chama do amor. A gente quer agradecer também o Will e a Nath, né? Luzia e Irineu. Pronto, tá aqui, né? Cris e Bidu, a Marli também, provavelmente com o João, Deus abençoe, né? Doutora Olívia, a Fran, o Dri, eu não sei se está trabalhando, se está com ela, mas Deus abençoe, né? Deixa eu ver se esqueci mais alguém. Irmãozinho Alcir está com a Terlene, né? Já havia falado. Deixa eu ver, tem um novo comentário aqui, deixa eu ver se entrou mais alguém. Bom, o que eu estou vendo aqui nos nomes, não, né? E aí o meu esposo está falando sobre vários assuntos aí, né, Beto? E a gente esteve conversando também sobre o perdão. E aí entra uma polêmica aqui entre nós dois, né? Porque eu já viu que o que mais tem em casal é polêmica. Quando a gente começa a conversar, né? Aí vem as polêmicas, vem um concorda com uma coisa, outro concorda com o outro. Afinal de contas, são duas personalidades trabalhando dentro de uma casa, né, Beto? É verdade. Então, são duas pessoas diferentes. Então, respeitar essas diferenças, né? Respeitar o que o outro gosta, o que não gosta. Respeitar a personalidade é uma coisa difícil, né? E aí eu brincava com ele que, assim, nesses 38 anos de casados, né? Eu já extrapolei aí a minha cota de perdão, né? Porque a palavra fala, como que é aqui em Mateus 18, 21, né? O Senhor aqui, Pedro pergunta para Jesus, né? Quantas vezes se deve perdoar a um irmão, né? Aí aqui o Senhor fala, né? Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí eu brincando com ele, né, fiz uma continha lá de cabeça, né, minha matemática estava em dia ali. Então deu lá 490 vezes. Aí eu falei, pô, em 38 anos eu já quebrei a minha cota aí de perdão, né? Porque eu já pisei na bola muito mais que isso. E a cada dia a gente vem praticando perdão. Porque o perdão, ele tem que ser infinito, né? O perdão, ele tem que ser algo que, assim, você pratica todos os dias, a vida toda, constantemente, para você manter um relacionamento. Quando você não consegue perdoar, o que vai acontecer? Você vai acumular mágoas. E aí, quando você acumula mágoa, uma hora essa mágoa ela vai estourar e ela vai para algum lugar, né? E ela vai refletir nesse relacionamento e ela vai prejudicar esse relacionamento, né? Então, é muito importante praticar aí, né, o perdão infinitamente, como o Senhor Jesus nos perdoa infinitamente também, né? A gente entender o outro, entender as diferenças, né? Entender aí a dificuldade do outro, a diferença de personalidades, os pequenos conflitos, atritos no dia a dia. Então é muito importante também, além de você perdoar, pedir perdão, também a gente reconhecer onde que eu tenho que melhorar, né? Qual é a minha dificuldade? Porque é muito fácil num relacionamento, né, pastor? A gente pegar e olhar para o outro e falar, a culpa é dele, né? A culpa é dela. Então é sempre ele e ela, né? É sempre o outro. São sempre os outros, né? No que a gente pode melhorar? O que às vezes a gente está pecando, que a gente pode melhorar, né? Porque se a gente não reconhece, não melhora também, a gente também vai perdendo, né? Tempo
certo? As tempestades vão se acumulando, não são vencidas e o fogo vai apagando. Então, é importante também trabalhar esse perdão. Né, pastor Roberto? Exatamente. Concorda comigo? Ele vai falar que não concorda, gente. Então, tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Concordo, sim, concordo, sim. Precisamos trabalhar isso, né? Conversava com a minha esposa e eu dizia para ela que nós estamos vivendo hoje um tempo diferente do passado. Porque no passado, as mulheres elas aguentavam tudo calada, né? Elas não pediam nada, não exigiam nada, elas casavam para serem donas do lar, né? E os homens se casavam para ser ali o provedor do lar, né? E as mulheres geralmente ficavam caladas, elas não opinavam nada, enfim, tudo que o marido dissesse era aquilo dali, pronto, acabou, né? Mas com o passar dos anos as coisas foram mudando e as mulheres aprenderam a falar, né? Elas tomaram posse do direito de falar, do direito de exigir, né? Eu estava dizendo, o grande problema é que nós homens, né, não tomamos posse, né? Nós não aprendemos a ouvir, né? As mulheres aprenderam a falar, mas nós não aprendemos a ouvir. Então, muitas das vezes... Vigia, irmão. Você que está aí comentando do lado da tua esposa aí, bastante, né? As mulheres falam bastante. Vigia, irmão. Vigia, viu? Cuidado aí, hein? Então, muitas das vezes, né, a mulher vai falar e a gente não vai querer ouvir. Por quê? Porque nós não aprendemos a ouvir. Mas estamos vivendo um tempo, né, em que nós precisamos falar e a esposa precisa ouvir, a esposa precisa falar e nós precisamos ouvir, então precisa haver diálogo, né? Precisa haver diálogo para que o casamento ele possa correr tudo bem, né? Porque caso ao contrário, né, a gente vai ficar dentro de uma razão que não existe, né? Eu tenho razão do meu lado, ela tem razão do lado dela, a gente não consegue chegar num acordo, num consenso, né? Isso vai destruindo, isso vai apagando, né, o prazer do relacionamento, né? De forma que algumas pessoas acreditam que vão encontrar em outros seios, ou seja, em outra mulher, em outro homem, em outra pessoa, né, o que ele não está encontrando ali em casa, porque não tem um diálogo, não existe um perdão, né? Foi o que disseram para Jesus, olha, mas Moisés, ele nos permitiu dar carta de divórcio. E Jesus dizia para eles, não, mas Moisés permitiu isso naquele período por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, não existe um consenso, não existe um diálogo, não existe um perdão. Então, acreditava-se que o melhor, né, era essa separação, né? Mas isso não faz parte, né, do que o Senhor preparou para a nossa vida. Isso não faz parte do que Deus preparou para a tua vida, o que Deus preparou para a minha vida, para a vida da minha esposa. Isso não faz parte, né? Isso simplesmente é algo que nós procuramos fazer para que possa aliviar o peso da falta de diálogo, o peso da falta de perdão, né? E eu trouxe aqui, né, para os irmãos também, não somente para os irmãos, porque eu não posso trazer nada para vocês que não seja para mim primeiro, né? Se você perguntar para mim quem é, né, que te dá esse aval para que você possa hoje estar fazendo o encontro de casais, você e sua esposa, quem é que te dá esse aval? É o fato de você ser cristão, de você ser evangélico? Não é, né? Ah, pastor, então é o fato de você ser pastor? Também não é. Não é o fato de ser cristão, não é o fato de ser pastor, né? Quem me dá esse aval é essa mulher linda que está na minha frente aqui, a minha esposa, né? É ela que me dá esse aval. E sou eu que dou esse aval a ela. Se nós não tivermos
um relacionamento bacana dentro do nosso lar, né, eu não tenho como levar nada para vocês, porque tudo que eu for levar para vocês, né, vai ser hipocrisia. Vai ser hipocrisia. Essa era a grande briga de Jesus com os fariseus, né? Essa era a grande briga de Jesus, né, com os escribas, né, e com os anciões da época, porque eles ensinavam, eles mandavam, eles colocavam jugos nas costas das pessoas, mas eles, a Bíblia diz, que nem com um dedo eles queriam carregar, eles não queriam fazer força nenhuma, né? Então, quem me dá esse aval, quem me dá essa autoridade é a minha esposa, porque se não fosse assim, ela não estaria sentada aqui junto comigo, nós não teríamos entrado nesse consenso e nós não estaríamos falando contigo a respeito de casamento hoje. Pode ter certeza disso, né? Então, o que nos dá esse aval não é o fato de ser cristão, não é o fato de ser evangélico, nem é o fato de ser pastor, né? Mas é o fato de Deus estar abençoando a nossa casa, estar abençoando a nossa vida, né? E de nós estarmos vivendo um relacionamento bacana, né? Verdadeiro, diante do Senhor, diante da igreja, diante dos irmãos. Amém? Lourdes também, Jefferson, né? Provavelmente com a Suênia, né? Por aí, um abraço também, viu, irmã Lourdes? Um abraço. Anderson. Então, nós temos aqui algumas dicas simples que ajudam no casamento, né? Algumas dicas simples que ajudam no casamento. Se você quiser anotar, pegar uma caneta aí e anotar, né? Pode anotar, né? E aí eu vou perguntar para minha esposa amada aqui, minha esposa, um simples bom dia ajuda no casamento? Com certeza, meu marido. Principalmente quando vem com o café, né? Que você me leva todo dia. Então, o nosso brinde de café, né? Com um cafezinho ali, uma xicrinha de café. Um bom dia, com certeza faz toda a diferença. Então, um simples bom dia não custa nada, faz toda a diferença. Minha esposa, uma boa conversa. Com certeza, também, né? E aí vem outro fator que é mais complicado entre o casal, né? A conversa. Com o passar do tempo, o que acontece? A mulher fala mais e o marido fala menos, né? Então é importante ter esse equilíbrio aí, né? De os dois estarem conversando, estar trazendo à tona aí o que tem dificuldade, né? De estar conversando até sobre finança também é muito importante, porque tá aí outro fator que destrói casamentos, né? As finanças, a falta de conversar sobre finança, né? Antigamente a mulherada pegava dinheiro do marido escondido na carteira, né? Agora como que é? Como assim? Eu não entendi, peraí. O meu eu acho que ela nunca pegou, porque nunca tive dinheiro na carteira. Aí hoje já é uma dificuldade aí com as contas, né? Com as finanças, então é bom conversar sobre isso também. Ou seja, trocando miúdos aí, né? A conversa, o diálogo é muito importante, né? E aí, ajudar nas tarefas de casa. Eu sei que muitos homens não gostam, né? Eu sei disso. Mas ajudar nas tarefas de casa ajuda no relacionamento também? Faz toda a diferença. E aí também entra outro ponto, né? A importância do quê? Do respeito. Porque o que eu tenho visto muito também, né? Até é meio polêmico isso, né? Mas eu tenho visto muito a mulher, ela não querer mais participar das tarefas de casa, né? E aí, às vezes, jogar tudo para o marido. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um respeito. Se ajudar, né? Um ajudando o outro aí na criação dos filhos, né? Na vida secular, no dia a dia, no trabalho, mas também se ajudar em casa, mas um respeitar o outro, né? Até nesse ponto aí das atividades de casa. Sim, muito bom. E um presentinho. Receber um presentinho de vez em quando. Ajuda? Sim,
Ainda mais assim, inusitado, né? Aquele do dia, como que é? Da mulher, hoje é o dia do homem, gente. Hoje é dia de presente. Hoje é dia de presente, entendeu? Então, assim, eu fiz um jantar. Vocês fizeram um jantar, né? Eu fiz um jantar lá, né? A gente tinha combinado que ia ter jantar, hein, mulherada? Vocês não fizeram jantar aí, olha, né? Eu fiz o jantar hoje, né? Aí pro Dia do Homem, parabéns, né? Pelo Dia do Homem, meu esposo, Obrigado. os irmãos aí também. Então é muito importante, uma lembrança, um agrado, né? Um presentinho, por mais simples que seja, né? Ou você preparar alguma coisa especial é muito importante. E um café da manhã, um almoço, um jantar, voltado ao romantismo, né? Aquela taça de suco, de ovo, ou um refrigerante, enfim. Mas um café da manhã, um almoço, um jantar voltado ao romantismo. Não é aquilo de todos os dias. Tá? Não é o trivial, né? Não é aquilo de todos os dias, mas é algo diferente, algo separado. Ajuda, minha esposa. A Raquel tá falando aqui, ó, que domingo teve tainha na brasa, né? Então, Olha aí, olha. Só quando tiver essa tainha na brasa aí você convida os amigos também, viu, Raquel? Não vai ser só o casal, não, tá? Mas é muito importante, sim, né? Aquele preparar uma mesa. Hoje, enquanto eu estava preparando o jantar, eu falei, Beto, prepara a mesa, né? Aí ele foi lá, preparou, colocou os pratos, que tá do outro lado ali, né? E aí arrumou. Então é importante você fazer acontecer. Porque na verdade no dia a dia, na rotina, o que acontece? O casal cai na rotina, né? Cai na rotina. Então, por exemplo, hoje era para ter aí, né, um jantar com o casal arrumadinho, foi o que a gente combinou, né? Mas eu sei que teve gente aqui que falou que tá de pijama já, entendeu? Não vou nem falar quem é, tá? Eita. Não vou nem comentar, né? Mas a pessoa sabe. Brincadeira, gente, à parte. Mas é importante fazer esse momento, criar esse momento, né? Fazer acontecer, porque com o tempo a gente cai na rotina. Cai na rotina. E uma outra coisa importante, estão anotando? Anotem aí direitinho para não esquecer depois, né? Conversem, não é briguem, é conversem, bom? Para que algumas coisas possam ir sendo colocadas em prática, né? E são coisas simples, são coisas comuns como, né? Um passeio a outros lugares. Quando eu digo um passeio a outros lugares, Mantel, eu estou falando de um passeio que não seja para a casa do pai, que não seja para a casa da mãe, que não seja para a casa dos amigos, que não seja para a casa da família. Não é, eu vou passear, vamos passear hoje, vamos. Não, hoje nós vamos na casa do tio fulano de tal, na casa da tia fulano de tal, na casa do meu primo. Não, quando eu falo de um passeio, né, a outros lugares, realmente é um lugar que vocês escolham, né, e falam assim, puxa vida, podíamos fazer um passeio para esse lugar, né? Pode ser um lugar perto, pode ser um lugar longe, desde que vocês se preparem para fazer esse passeio. Isso ajuda no relacionamento? Com certeza, pastor. Se não colocar esses pontos, né, que a gente está conversando, o que é isso, gente? Na verdade, é atiçar o fogo. Olha o fogo apagando, olha, tá vendo? Aí olha aí pro teu casamento, aí pro teu relacionamento, como que ele tá, né? Ele tá aceso, ele tá ali forte, né? Tanto na palavra, como o tempo tem passado, você tem valorizado esse tempo, né? Cristo está no barquinho, o fogo está sendo alimentado, ou o fogo está apagando, olha lá, ó. O fogo aqui está diminuindo. Se a gente não colocar uma lenha ali, né, vai apagar. Como que está o seu relacionamento? Tudo isso que a gente colocou aqui, que o pastor Roberto ele relacionou, né? Isso é manter o fogo, manter a chama acesa, né? É alimentar esse relacionamento. Muitas vezes você reclama, eu reclamo, não tem. Mas o que você tem feito para melhorar, né? O que você tem feito para que esse relacionamento hoje seja melhor que ontem, né? Isso é legal porque, sendo sincero, sendo claro aqui com os nossos amados, né?
A maior parte dos nossos passeios, e nós já fizemos passeios lindos, né? Lugares maravilhosos, mas a maior parte dos nossos passeios foram elaborados pela minha esposa, né? Geralmente ela diz, vamos para tal lugar, então vamos para tal lugar, né? Aí a gente fala assim, puxa vida, mas foi ela quem elaborou, isso não importa quem elaborou, se foi ela ou se foi ele, não importa, né? Tem um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam, né? Então não adianta ela falar assim, vamos para tal lugar, se eu disser não. Se eu disser não, então não vamos para tal lugar, né? Mas para que o nosso relacionamento seja bacana, seja legal, né? Ela vai dizer, olha, vamos para tal lugar, então vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer as contas, vamos ver se dá. Se não der hoje, né? Quem sabe o mês que vem, quem sabe daqui 2 meses, quem sabe daqui 3 meses, mas você se prepara, né? Então não fica esperando aí que o homem vai, né, vai tomar a frente, vai resolver tudo, que isso não vai acontecer, principalmente por parte do homem, né? Mas vai acontecer mais por parte da mulher, né? A mulher tem mais esse lado romântico, né? Ela vai elaborar alguma coisa, mas aí cabe a nós, homens, né? Abrirmos a nossa mente, né? E muitas das vezes é preciso abrir a nossa carteira, né? Para que as coisas possam acontecer, né? Não fazendo nada que vá nos endividar, né? Nos deixar numa situação difícil, mas fazer alguma coisa legal para o casal, fazer alguma coisa legal para a família, né? Então, enquanto eu estou falando aqui com os irmãos, né, com os amados, e a minha esposa aqui está tentando alimentar a chama, né? Eu tenho mais uma perguntinha para fazer. Eita, que ajuda? Por favor, meu marido, sempre. Tá chegando a idade mais ainda. E era isso que eu ia falar. Uma brincadeira. Uma brincadeira entre o casal ajuda. Uma brincadeira, quando eu digo brincadeira, né? Não é você ficar tirando sarro da sua esposa, ficar colocando defeito. Não é a esposa ficar tirando sarro do esposo, ficar colocando defeito. Não. Quando a gente fala de brincadeira, é brincadeira, né? Brincar com a sua esposa, é a esposa brincar com o esposo, ambos sorrirem juntos. Aliás, quando eu falo sobre brincadeira, né, me veio à memória aqui agora, e eu não estava lá para ver, né, mas o servo do Senhor, o Isaac, brincando com a Rebeca, né? Aí quando o rei olha lá de cima, ele fala, eles não são irmãos. Porque o tipo de brincadeira que eles estão fazendo, a forma que eles estão brincando um com o outro, né, eles parecem mais ser um casal do que ser irmãos, né? Então, uma brincadeira ajuda, irmão Cláudio? Outro ponto, né? O dramático. A questão de gerar, quando gera um conflito no casamento. E aí você piora esse conflito com o drama. Piora esse conflito com aquele climão, né? E aí você faz uma brincadeira, quebra aquele clima, você pede perdão, pede desculpa, né? E aí continua. É muito importante brincar, bom humor é muito importante, porque, gente, com o tempo tudo muda no casamento, né? A maioria dos casais que a gente está aqui junto são casais já de algum tempo também, são pessoas que já têm uma certa experiência aí. Ô pastor, atiça o fogo ali, vai, enquanto eu falo alguma coisa. Não, ele pega sozinho, você. Ele vai. Ô pastor? Ele vai pegar. Tem experiência Brincando, nisso. gente. Tem experiência nisso. Então, aí piora a situação, né? Mas quando tem uma brincadeira, quando tem um riso, quando tem um dia a dia de não, vamos brincar, vamos descontrair, né? Vamos fazer algo que seja, às vezes, como uma criança, né? Mesmo. Rir, brincar, descontrair e deixar aquela situação mais leve é muito importante. Para que dessa maneira a situação fique mais fácil de enfrentar, né? Brincar, rir, realmente é muito importante. Conseguiu aí? Sim. Nós temos aqui algumas coisas ainda
que eu fiz questão de anotar aqui, algumas dicas simples. Eu vou falar sobre todas essas dicas de uma vez só, porque o tempo está indo embora, né? Já é quase 9 horas. E né, de repente vai complicar o jantar dos amados que vão ter que trabalhar no dia seguinte, né? E eu sei que está muito bom, né? Eu acredito que seja muito bom, mas a hora não espera. A Lu fez 45 anos de casado sábado passado. Eita, 45? 45. Maravilha! Nós estamos aí com 38, né? Olha só que bênção, 45 anos de união, 45 anos de casamento, quanta coisa já passou esse casal, hein? Quanta coisa! E aí eu coloquei aqui, andar abraçados ou de mãos dadas, não é? Então, ao longo do tempo vai se perdendo, né, esse jeito de ser do casal, né? O casal já não anda mais abraçado, já não anda mais de mão dada, né? Parece que faz questão de não andar abraçado ou de mão dada, mas isso ainda é legal, né? O que as outras pessoas vão dizer, se elas vão achar que é careta ou não, isso não importa. Não são as outras pessoas que vai alimentar no seu casamento. Viu lá, Raquel? Olha como que mulher é boa pra fazer ali, olha, atiçar o relacionamento, tá vendo? Olha, né? Então, voltou a chama ali, ó, importante, mulherada, né? Ela tá quase botando fogo no marido. Qual foi o último? Então, eu vou acelerar aqui, minha esposa. O último qual foi mesmo, amor? Então, andar abraçados ou de mãos dadas, eu vou acelerar, vou falar todos de uma vez, tá bom? E os irmãos vão anotando aí. E, gente, olha, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, tudo que ele colocou aqui é o que a gente faz no nosso dia a dia, tá? É o que a gente costuma fazer aí para manter a chama acesa, né? Para manter esse relacionamento. A gente não tem conflito? Tem muito, viu? Mas a gente procura trabalhar esses conflitos, né? Senão a gente não estaria colocando aqui. Pode continuar. Então, andar abraçado, de mãos dadas ou de mãos dadas, tomar um sorvete, aproveitando, né, a companhia um do outro, né? Quanto tempo vocês não tomam um sorvete, né, com a tua esposa, querida? Há quanto tempo, né? Há quanto tempo a tua esposa não toma um sorvete com você? Há quanto tempo vocês não saem entre família para tomar um sorvete? Uma coisa simples, né? Mas uma coisa que com certeza atiça aí o casamento, né? O relacionamento. Fazer algo que ambos gostem, né? De repente, não é você fazer algo que a esposa goste e você não gosta, né? No meu caso, eu e a minha esposa aqui, a gente está tentando aí marcar uma pescaria. Por quê? Porque eu gosto de pescar e ela também, por incrível que pareça, gosta de pescar, né? Então, fazer algo que ambos gostem, não é que uma só pessoa goste, né? E aí a Mari está citando o exemplo aqui, né, dos nossos queridos pastores, né, que ficam para sempre na nossa memória ali, Pastor Itenir, né, e a irmã Maria, né, casal que a vida inteira estava ali juntinho, deixou ali para eles esse exemplo, né, de até quando estavam assistindo televisão, estava ali de mão dada. Então são coisas simples, gente. São coisas que a idade, ela vai tirar muitas vezes aquela paixão, né, da adolescência, paixão da juventude, e vai sobrar o quê? Aquele amor, né, que só de estar junto, de sentir o coração da pessoa, né, bater, sentir o calor, aquilo já traz um conforto e algo muito bom, né? Esses dias eu fiquei bem gripada, e aí mais de uma semana já gripada, e procurando ficar distante do pastor Roberto para ele não pegar gripe, né? Então, para mim, que sou o grudinho, né, do casal, o agarradinho, né? Tá bem complicado, porque sentir o coração, sentir o calor, sentir o toque da mão, o calor, é muito importante, porque, olha, é tempo, né? Mais uma vez, é tempo que se perde, né? Com conflitos não resolvidos, com falta de liberação de perdão, né?
com tempestade, sem Jesus no barco, né? E com fogo que não é alimentado. Isso aí, que bacana, Mário, obrigado, né, por ter falado a respeito dos seus pais aí. Que coisa importante, que coisa boa, né? A gente está falando aqui e você confirmando isso aí é bom demais para nós, né? Um brinde, né, no café da manhã, a irmã Cláudia já falou sobre isso. Todos os dias a gente brinda no café da manhã. Todos os dias a gente brinda. Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado aí dessa forma. Assistir um bom filme, né, abraçadinhos, né, comendo uma pipoca, outra guloseima qualquer. Então, às vezes você não para nem para assistir um filme, né, seja na televisão, ou seja num cinema mesmo. Né? Quanto tempo nós não vamos no cinema, né? Foi um tempão. É porque a gente gosta do sofá. A gente prefere assistir em casa, comendo pipoca, já está em casa sentadinho no sofá ou deitadinho ali, mas fica aí a dica, né? E aí eu coloquei aqui que mulher gosta de flores. Geralmente a mulher gosta de flores e de chocolate, né? Então, né, por que não comprar uma flor de vez em quando? Por que não comprar um chocolate de vez em quando, né? Ninguém está te aconselhando a gastar rios de dinheiro, né? Não precisa, né? Mas uma coisa simples que faz uma diferença enorme. Isso os homens, do homem, né? Os homens gostam de perfume, né? E de comer bem. O homem não tem muito esse negócio não, né? Se der um perfume para ele, ele fica feliz da vida. E se fizer uma boa comida, aí o negócio, né, vai do bom ao melhor, né? Então, nós homens gostamos. Dá né? beijo mais de 6 segundos, Raquel? Isso é bom também. Agradecer também a Genilda, né, que está com a gente, Genilda Ferreira. Um beijo, minha linda, você tá bem? Eu acredito que é a G que trabalhou comigo, né, na Natura. Olha, o G, eu já tô com óculos, olha o tamanho da lupa já. E aí, amados, o principal de tudo isso que nós falamos, né? O principal e o mais difícil de se fazer, né? O mais valioso e o mais difícil, né? Orar juntos. Criar o hábito de orar juntos, né? Esposo e esposa estarem orando juntos. Ou no mínimo, né? A esposa está sempre orando pelo esposo e pela família, pelos filhos, né? E o esposo está sempre orando pela esposa e pela família, pelos filhos, né? Estarem sempre orando um pelo outro, né? Então, esse é o mais difícil. De tudo isso que a gente falou, esse é o mais difícil, porque a oração, né, ela é a chave da vitória. A oração mantém a família, a oração mantém, né, o amor, a oração mantém o relacionamento. Então, essa é uma coisa top, né? É uma das primeiras coisas que a gente não pode deixar de lado, né? Mas não é fácil, né? Provavelmente seja o mais difícil de fazer, né? Aí, mas que é muito necessário, né? E que faz toda a diferença, né, pastor? A gente tem um testemunho, né? Há pouco tempo a gente estava com várias vezes, né? Mas o mais recente foi a dificuldade com a documentação, né? Escolar. Sim. E a gente tava difícil, né? E a gente fez uma oração juntos, né? Antes do meu marido ir ver, né? Quando ele voltou, ele já estava tudo resolvido, inclusive via sistema. Coisa que a gente estava lidando há mais de um ano já e orando às vezes separados, né? E a gente orou junto por esse problema, né? Por essa questão, e a resposta veio muito rápido. Sim. Então, potencializa realmente, né? Se tem um problema aí que você está passando em família, né? Que você está achando que está complicado, vai lá pro teu quarto, ora junto, né? Com o teu companheiro, a sua esposa, ora com seu esposo, e vocês logo veem que o Senhor, Ele dá uma saída, né? Ele dá um escape. Sim. Então, amados, essas são dicas simples que funcionam, né? Dicas simples que funcionam, né? O que não funciona, né? O que não funciona de verdade
é nunca dar um bom dia, né? É nunca ter uma boa conversa, é nunca ajudar nas tarefas de casa, é nunca dar um presentinho, é nunca assistir um filme, nunca sair para tomar um sorvete, nunca fazer um passeio. Então, quando nunca você faz esse tipo de coisa, isso significa que você está fazendo tudo errado, né? Enquanto estiver fazendo tudo errado, né, tudo vai degringolando, vai de mal a pior. O casamento vai de mal a pior, né? Então, pega essas dicas simples que nós passamos aí, né? Nem tudo que dá certo para mim vai dar certo para você. Nem tudo que dá certo para você vai dar certo para mim. Mas uma coisa que com certeza dá certo para mim e dá certo para você é nós colocarmos o nosso casamento no altar do Senhor, né? E dentro das nossas conversas nos esforçarmos, né, para que o amor nunca se apague, né? Isso com certeza dá certo para mim e vai dar certo para você também, né? E aí eu tenho, né, uma palavrinha para deixar para os irmãos, além de tudo isso que nós conversamos, né, irmã Cláudia, e nós já estaremos terminando, após essa pequena palavra nós estaremos terminando, né? Então, o casamento, eu quero pedir para você, imagine, né? Imagine um imenso mar. Imagine um imenso mar. Já imaginou o imenso mar? Então, eu costumo dizer que o casamento é como um barquinho navegando nesse imenso mar, né? Geralmente, né, você está dentro do barquinho de quem? Do seu pai, dentro do barquinho da sua mãe. Você passa a sua vida ali, uma parte da sua vida, dentro do barquinho do seu pai, dentro do barquinho da sua mãe. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que eles são eles que arcam com todas as consequências, né? Todos os problemas que surgirem, né, é o seu pai que vai ter que resolver, a sua mãe que vai ter que resolver. O filho ficou doente, é eles que têm que resolver. O desemprego, eles que têm que resolver. Tudo que acontecer é eles que estão na direção do barco, porque o barco é deles. O barco é deles, a família é deles. Mas de repente você resolveu casar. Então o homem ele sai do barco, né, da família dele, a mulher sai do barco da família dela, né, e resolvem se casar, resolvem, né, criar uma família. Então, diante do altar, você vai receber o seu barquinho e você vai receber o seu remo, né? Tanto a mulher vai receber um remo, como o marido vai receber um remo e o seu barquinho. Eles vão entrar nesse barquinho e eles vão sair navegando agora. Agora, tudo que acontecer em alto mar, né, é problema do casal. Não é mais problema do pai, não é mais problema da mãe. Né? Se você tiver o pai vivo, a mãe viva, você pode pedir conselho ao seu pai, você pode pedir conselho à sua mãe, mas pode ter certeza absoluta que todos os problemas serão seus, serão da sua esposa, serão do casal, né? Então, de repente, vocês entram nesse barquinho e ele sai navegando por esse mar e é tão gostoso, é tão maravilhoso sentir a brisa batendo no rosto, né? Essa alegria que parece que não vai acabar nunca, né? Mas de repente, irmãos, de repente vem um maremoto, de repente vem uma tempestade, né? E esse barco começa a balançar para lá, começa a balançar para cá, esse barco parece querer afundar. E quantos barcos já afundaram no mar da vida? Quantos barcos já afundaram no mar da vida? Mas você recebeu um remo, né? Você, maridão, recebeu um remo. Você, esposa, recebeu um remo. Então, bora remar, né? Bora remar. E acreditem, tem vezes, tem tempestade que está tão forte, né? Tem problemas em alto mar que está tão forte, né? Que o marido rema, a mulher vai remando e os dois remando, né? Para sair dessa tempestade, a tempestade apertando, o barco parece que vai fazer com que esse barquinho venha a naufragar, mas ambos estão remando,
ambos estão se esforçando, porque eles veem que eles precisam sair, né, desse tumulto, eles precisam sair desse problema, eles precisam sair desse maremoto, eles precisam sair, né, dessa tempestade, eles precisam dar um jeito de sair dessas altas ondas, né, para que o mar possa ficar calmo e eles possam continuar navegando, o seu casamento possa continuar firme. Então ambos vão remar e vão remar com muita força para que as coisas fiquem bem, para que as coisas continuem bem. Mas acontece o seguinte, meu querido, quando passa a tempestade, quando passa aqueles problemas, quando passa tudo aquilo, né? Aí é a hora que o maridão olha para a esposa e diz assim: minha esposa, né? Quanto tempo nós estamos juntos? Quanto tempo de união? Quanto tempo de casamento? Mas esse problema que nós enfrentamos agora, essa luta, essa dificuldade, esse maremoto, essa tempestade que nós enfrentamos agora, minha esposa, eu vou confessar, eu quase desisti. Eu só não desisti porque eu percebia que eu remava de um lado, mas você ajudava remando do outro. E eu olhava para você remando e eu dizia para mim mesmo: eu não posso parar de remar. Eu não posso parar de remar porque nós precisamos sair dessa tempestade. E se ela está remando, por que eu vou parar de remar? Se ela está remando, por que eu vou parar de remar? Eu vou ajudar, eu vou remar também. Quem sabe a gente consiga sair dessa tempestade. E do outro lado, a esposa da mesma forma. A esposa vai olhar para o maridão e vai dizer para ele: maridão, a realidade é que eu também estava quase desistindo. Eu também já não tinha forças para suportar o nosso casamento, a nossa união. Eu não tinha força mais para remar, né, contra as ondas que estavam muito fortes. Eu não tinha mais como arrumar força. Mas eu olhava para você remando com tanta força, com tanta vontade. Eu olhava para você lutando pelo nosso casamento e eu pensava comigo mesma: por que eu vou desistir? Por que eu vou parar de remar? Por que eu não vou ajudar ele a remar? Se ele está remando, é porque ele quer manter esse casamento, é porque ele quer manter essa união, é porque ele vê uma solução para nós, então eu vou remar junto. É isso, meu querido. É casal remando junto, né? Você não para de remar, a esposa não para de remar. Você é espelho dela, ela é o teu espelho. Eu olho para ela e eu vejo o quanto ela me ama, o quanto ela ama a nossa união. Ela olha para mim e ela vê em mim o quanto eu a amo e o quanto eu amo essa nossa união e o quanto é bom nós estarmos juntos. O quanto é bom nós estarmos de mão dada. O quanto é bom nós lutarmos pelo nosso casamento, pela nossa união. Então, queridão, pega o teu remo. Esposa, pega o teu remo. Vocês estão nesse barquinho juntos. E o barquinho, com todos os problemas, pertence a vocês. Não pare de remar, não pare de lutar, não pare de orar, não pare de buscar solução. Porque o teu casamento tem solução. Basta você não parar de remar, tá bom? Guarde essa palavra aí no teu coração. Continue remando, continue lutando. Não deixe o tempo passar. Não deixe o tempo destruir o teu casamento. Não deixe o barquinho afundar. Não deixa de forma nenhuma que isso venha acontecer. Não deixa o fogo se apagar. Não permita que a chama se apague. De forma nenhuma. Lute, ore, reme, coloque nas mãos do Senhor e Deus vai estar abençoando, vai estar fortalecendo, vai estar ajudando o teu casamento, mesmo porque é você e sua esposa dentro desse barquinho, mas está contigo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você não está sozinho nesse barquinho. E o desejo do Senhor não é que o teu barco naufrague. O desejo do Senhor é acalmar a tempestade. O desejo do Senhor é te dar solução, é te mostrar caminhos. E quem sabe esse encontro de casais hoje está sendo, né, um caminho demonstrado pelo Senhor para que você possa aí fortalecer o teu casamento em Cristo Jesus.
E aí eu quero te convidar nesse instante, porque as horas já foram, tá? Já se passaram 20 minutos, né? E eu quero te convidar para orar. Eu quero agradecer a tua presença, agradecer a presença de cada casal, né? Vocês tornaram isso possível. E eu fico feliz da vida. Vocês tornaram isso possível. E aqueles que não puderam, né, entrar, esse vídeo fica gravado durante 30 dias. Eu sei que muita gente ainda vai entrar, muita gente ainda vai ver, muita gente ainda vai acompanhar, e essa palavra ainda vai adentrar muitos lares. Mas eu quero te agradecer de verdade, de coração, né, por esse primeiro encontro de casais online. Espero que tenham gostado, tá bom? Quero pedir para vocês que depois tirem aí uma foto de vocês, tirem uma foto da mesa, né? Mostrem para a gente o quanto vocês estão lindos, o quanto vocês estão bonitos, né? Postando aí uma foto depois de vocês aí nas redes sociais, seja ela no Facebook, seja ela no Instagram, mas poste esse momento que é tão importante para as nossas vidas e eu creio que para a tua vida também. Eu quero pedir para você, se você tiver condições, eu não sei se você vai ter, né? Mas se você tiver condições, dê a mão aí para sua esposa. Eu peço desculpas, né? Porque eu estou aqui olhando o celular, acompanhando quem entrou, quem está acompanhando também. Então a gente quer agradecer a todos, né, que estiveram presentes aí, que tiraram esse momento para cuidar do seu casamento, da sua família, né? Para realmente aqui colocar Jesus nesse barquinho, né? Porque a família, ela é a menina dos olhos do Senhor e ela precisa ser mantida com Ele, né? Verdade. Precisa ser fortalecida nele. Então, obrigada aí, né? Depois aqui entrou também o Bahia. Se eu esqueci algum nome, por favor, isso, desculpa, né? Se passou alguém que a gente não conseguiu falar, porque fica difícil pra gente... A Raquel, a minha amiga Raquel também falando aqui que o barquinho dela tá firme. Glória a Deus, obrigado, Raquel. O tema do casamento dela foi o barquinho, Foi o barquinho. Eu lembrei disso, lembrei de você também, só não tinha como avisar vocês, mas a irmã Cláudia, eu creio que avisou. Eu mandei pra ela. Então, Deus nos abençoe, viu? Se você tiver condições aí, dê a mão para tua esposa, aí de casais aí, né? Eu sei que tem casa aí que tem 4, 5 casais reunidos, né? Dê a mão aí para a esposa, fique de frente e ore por ele, né? E ele vai orar, né, por você também, esposa, esposo. Ambos vão orar nesse instante para que o Senhor possa abençoar. Tome posse do seu remo. Bora remar, né? Bora remar em oração? Nosso pastor fez também 28 anos, né? Eita, que bem. Marquinhos e Valéria, um abraço também. Bênção, tio, Ademir, tia Adelita, um abraço. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por esse encontro de casais. Eu quero agradecer ao Senhor pela minha linda esposa, Senhor, e pedir ao Senhor que abençoe a vida dela, que guarde ela e que livre ela de todo mal. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe o nosso relacionamento, abençoe a nossa união, Senhor Deus, e não somente a nossa, mas os teus servos estão aí, Senhor, compartilhando conosco nesse momento tão importante. Abençoa esse casamento, Senhor, abençoa esta união, Senhor, ó Deus querido, o mar não vai engolir esse barquinho, a chama não vai se apagar. Deus querido, aleluia, que eles tomem posse desse remo nessa noite e que eles possam remar juntos, Senhor, porque é junto que se vence, Senhor, é unido que se vence, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor pelo meu casamento, Senhor, pela minha união com a minha esposa. Quero agradecer ao Senhor pelo casamento e união de todas essas pessoas que estão conosco e por esse momento tão importante, Pai. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Somos gratos, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, obrigado. Para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja para com todos nós, desde agora e por todo o sempre. Amém. Se Deus é por nós,
Quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Todos parabéns, viu? Deus abençoe. Até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Curiosidade, né? O jantar de hoje é em Ocão, tá bom? Um beijo.